primeiramente, a gente gostaria de agradecer muito você ter aceitado vir conversar com a gente hoje, né? Os alunos estavam super interessados e perguntando um pouco mais sobre algo mais prático que as universidades, que os escritórios estejam vivenciando, e as empresas de contabilidade, e os impactos e mudanças na legislação e tal. Então, para a gente foi muito, muito, muito importante e a gente fica muito grato por você estar dispondo desse tempo na sua agenda, que só pelo seu currículo a gente vê que é uma agenda super cheia, né? Então, realmente, muito obrigada por ter aceitado. Então, para apresentar a professora Cecília para todo mundo que está participando, ela é doutora e mestre em controladoria e contabilidade pela FEA-USP, graduanda de ciências contábeis também pela FEA-USP. Ela é sócia da Praesum, Contabilidade Internacional desde 94, atuando com consultoria contábil e tributária para empresas de médio e grande porte. É professora do programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuando, então, na área de contabilidade para usuários externos, tratando bem do que a gente tem de normas de contabilidade, então, IFRS, né? Também é professora de alguns cursos de educação executiva na FIPECAF e diretora executiva de normas internacionais de contabilidade da ANEFAC. Você quer, né? Bom, eu é que agradeço o convite. Obrigada, professora Elise, obrigada, professor Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra ter sido convidada. Muito obrigada. De forma alguma, estamos muito satisfeitos de tê-la aqui. Eu estou meio como invasor, né? Esse é um evento promovido pela UFGD, mas o EMES e o UFGD são universidades parceiras, nós temos diversas atividades sendo realizadas meio que em paralelo, então a gente acaba interagindo bastante. E o fato de eles e eu serem meus irmãos também talvez facilite alguma coisa, né, nessas parcerias, né, para que elas aconteçam. Tenho que, assim, salientar muito para todo mundo que está aqui participando o imenso privilégio que é ter a oportunidade de escutar a Cecília falando. Eu conheci a Cecília no doutorado, que apesar de todo esse currículo extenso e assim, encantador, essa pessoa super simples, super disponível e acessível. Então, nós temos muito para aprender e uma vivência profissional tão diferenciada, né? Uma das grandes críticas à academia é esse distanciamento da vida prática, do que está acontecendo lá no mundo da contabilidade mesmo. E a Cecília tem conseguido, né, não sei, a que duras penas, talvez, conciliar isso, né, de focar na carreira acadêmica, ter essa atividade docente ali no Mackenzie acontecendo, tá, como professora visitante na Espanha, ter feito super recentemente o doutorado em contabilidade, e enquanto isso, continuar com essa vivência prática aí, e de uma forma bastante diferente, né? Acho que essa é um dos grandes pontos que vai ser legal destacar, apesar da gente estar vivendo esse momento diferente, né, que tem uma série de alterações, e o ponto principal da live seria discutir os efeitos da Covid. Eu acho que a sua caminhada, a sua trajetória profissional é uma coisa que vai servir como inspiração para os alunos, né? Então, eu quero que, por favor, todo mundo considere, né, e tenha bastante atenção na live, dê a prioridade que ela merece, porque temos uma pessoa com uma experiência muito diferenciada e vamos tentar sugar o máximo que a gente puder de conhecimento da Cecília, que ela tem muito a oferecer. Muito obrigada pela apresentação. Achei até um pouco exagerado, mas tudo bem. De forma alguma. Bom, eu vou falar, então vou começar falando da Presso, né? Que eu acho que é importante explicar o que eu faço.
Claro, claro. Eu posso só interromper um pouquinho? Eu acho que a professora Jane, o professor Antônio, talvez tenha alguma coisa a dizer. A professora Jane é... Bom, vou deixar ele fazer essa parte, né? Ela é mais institucional que eu. Um segundinho. Cecília, então o professor Antônio, ele está aqui com a gente na live e ele é diretor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia aqui da UFGD. Professor Antônio, você gostaria de comentar alguma coisa? Bom, boa noite a todos, boa noite, professora Cecília, e obrigado por ter aceito esse convite da professora Elise, do Cláudio, professor Cláudio, por participar com a gente nesse momento. E com certeza, como eu escrevi ali, vai ajudar muito os alunos, né? Os alunos, os professores, principalmente essa vivência prática, né? A gente está, inclusive, preparando uma discussão para ver práticas, como conciliar teoria e prática dentro nessa área de negócio, né? Como que a gente precisa flexibilizar, podemos direcionar o nosso currículo para ter um pouco mais de prática dentro da nossa faculdade. Então, seja muito bem-vindo à nossa faculdade. A gente espera tê-lo em outras ocasiões, né? Obrigado. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, novamente, obrigado, Cecília, né? Realmente essa oportunidade é única, como eu já falei antes, e então a gente vai querer realmente ouvir essa questão aí, o que exatamente é o seu escritório, porque é uma coisa muito diferenciada, e eu acho que vai oferecer para os nossos acadêmicos uma noção de perspectivas, de carreira, de possibilidades, que talvez quando a gente fale de ciências contábeis, imagine algo restrito a uma realidade e tem muitas outras realidades a serem exploradas, né? Então, professora, se você puder apresentar um pouquinho do que é essa sua trajetória profissional e o que é o seu trabalho, com certeza vai ser muito interessante para os nossos acadêmicos. Bom, a Presson tem 25 anos, é lógico que não foi meu primeiro emprego, né? Então, eu comecei a trabalhar na área enquanto eu fazia a graduação. O meu primeiro balanço, a gente nunca esquece, né? O primeiro balanço que foi assinado foi em 87. Imagina, ninguém aqui estava nascido ainda. Enfim, faz um pouco de tempo. Mas a Presson tem 25 anos, o que a gente faz, nós somos um escritório de contabilidade, talvez não um escritório de contabilidade tão tradicional assim, mas a gente presta, assim, serviços de assessoria na área contábil, na área fiscal, a gente faz folha de pagamento, então nesses trabalhos a gente parece mais como um escritório de contabilidade tradicional, sim. A grande parte dos nossos clientes são empresas multinacionais, mas a gente não tem nenhum tipo de problema em atender empresas nacionais. Mas foi mais por conta do que as sócias iniciais, eu e a Marta, a gente conhecia de contabilidade internacional. Então, contabilidade internacional é algo que eu estudo desde o início da década de 90, então, por conhecer, antes das IFRS, gaps de vários países, então, acabamos que em ter, assim, clientes, na sua maioria, multinacionais. Então, a maioria dos meus clientes são europeus, eu tenho alguns grandes clientes americanos também, ou de outros lugares, além da Europa, mas a grande maioria são europeus. Além, então, de fazer contabilidade, área fiscal, folha de pagamento, assim, a gente faz outros dois tipos de trabalho, principalmente. Então, a gente tem um grupo que presta a assessoria diretamente nas empresas e daí na área de controladoria e na área financeira de forma geral. Então, os nossos funcionários, nesse caso, trabalham dentro dos clientes na área de controladoria, assim, de forma muito geral. A gente tem muitos trabalhos em controles internos, e daí os meus clientes são empresas de grande porte, são
e na grande maioria são empresas químicas, indústrias químicas e farmacêuticas. E um outro tipo de trabalho que a gente faz, que é mais consultoria na área societária, na área tributária e emissão de pareceres sobre diversos problemas ou sobre diversas situações na empresa, né? Então, são essas 3 atuações, assim, são essas 3 linhas de negócio, dá para falar dessa forma. Hoje, nós somos na empresa mais ou menos 130 pessoas, então, para o escritório de contabilidade, até que tem um tamanho mais ou menos razoável, são 130 pessoas, e na carreira, a gente sempre tomou cuidado, assim, de treinamento dos nossos funcionários, então eu acho que esse é o nosso maior diferencial. E a gente tem a carreira preparada para os funcionários se tornarem sócios, então hoje a gente tem sócios que foram funcionários, foram desde estagiários até se tornarem sócios, né, em tanto tempo, né, 25 anos, o tempo passa. Então, eu acho que é isso que a empresa faz. Eu acho que é por aí. Agora, em relação a esse ano, é um ano completamente atípico, né? A gente começou a se preocupar com a situação de pandemia logo no início do mês de março. Eu não estava no Brasil, eu estava acompanhando as atividades de fora, então eu estava, desde o iniciozinho de janeiro, eu estava fora, num período de professora visitante lá fora na Espanha, mas no início de março a gente já estava preocupado com a situação na Itália e já estava verificando o que a gente ia fazer por aqui. As outras sócias aproveitaram o carnaval para ir para a Espanha, a gente fez algumas reuniões de trabalho no carnaval lá na Espanha, e nesse período a gente as coisas já estavam acontecendo na Itália, então a gente começou a prestar atenção. No escritório, então, em 23 de março, todos os nossos funcionários passaram a trabalhar em home office. Então, a gente se preparou durante o mês de março para que no dia 23 a gente tivesse equipamento na casa de todo mundo, condições de internet na casa de todo mundo. Então, a gente se preparou durante o mês de março para dia 23 todo mundo começar a trabalhar em casa. Isso foi uma operação de guerra, né? Eu estava fora, eu estava acompanhando de longe, a gente, naquele negócio de compra equipamento, arruma equipamento, porque foi uma loucura em São Paulo, não sei como foi aí para vocês, mas os preços de todos esses tipos de produtos subiram para caramba, e a gente tinha que fazer as coisas acontecerem, porque o trabalho não pode parar. Serviço de contabilidade é um serviço que não pode parar. A gente tem prazo, se a gente não cumpre prazo, a gente tem multa para pagar. Então, não tem essa história de ficar parando muito para pensar com certeza, mas a gente não pode, a gente tem que ser muito ágil. Então, a primeira coisa é que a gente não pôde parar nem um dia, a gente não ficou nem um dia parado. A gente foi se preparando. A Cecília então já trouxe uma série de coisas interessantes, né? Primeiro, por apresentar, assim, a diversidade do trabalho e a abrangência do trabalho do escritório, né? Que ao mesmo tempo que está pensando na contabilidade societária, está pensando na controladoria, tá? Você tem um engajamento com o cliente em diversos níveis e assessorando ele de uma forma absolutamente complexa, né? E dentro disso, com certeza, vocês se identificarem sinais de algo que está para acontecer e que vai demandar uma medida imediata, teve reflexos no trabalho de vocês e no trabalho da empresa também. E vocês têm que lidar e retratar isso em tempo real, né? A Cecília também comentou, que eu acho interessante,
essa questão de o prazo existe, ele tem que ser cumprido, não houve, pelo menos. Até teria como existir alguma flexibilização, talvez, de alguns prazos. Imposto de renda pessoa física é um que a gente acompanhou aí, que mudou alguma coisa, né? E, inclusive, chegou rápido o fim dele, o pessoal deve estar meio assustado com isso. Mas, independente disso, a gente teve uma outra live que a gente comentou essa questão, que as últimas crises que a gente viveu, elas sempre foram marcadas por intensa regulação contábil, digamos assim, porque houve sempre uma forte percepção do mercado que a contabilidade, de alguma forma, tinha alguma responsabilidade, né, em relação à crise. Ou a contabilidade, ou a auditoria, sempre nesses momentos de crise a gente tem a gente tem esse destaque, né? Nem que seja para ser criticado. É algo que a gente não está observando tão intensamente nesse momento, porque o que está gerando toda essa transformação não é um evento financeiro especificamente, né? Mas isso tem trazido, na verdade, mais visibilidade, digamos assim, para a contabilidade, no sentido de prover informações, porque mais do que nunca as empresas estão precisando de informações e, apesar de ter todas essas demandas aí de prazo regulamentar, regimental, né, com legislação específica, a gente tem as demandas internas das empresas que vão surgindo para fazer frente a esse cenário, que com certeza, lidando com empresas químicas e farmacêuticas, acho que essas empresas estão tendo uma série de preocupações diferenciadas do que comerciais e industriais de outros setores, né? Então, acho que é legal a Cecília trazer esse tipo de informação e como que isso acontece num escritório com 130 funcionários, né? Vocês viram ali a humildade da Cecília, que ela não aceita muito, né? Quando a gente vem elogiando ela, que ela diz que é um tamanho razoável, né? Eu acho que, pessoal, o que vocês dizem, quem trabalha no escritório? 130 é um número interessante. Mas, Cecília, o que a gente gostaria, assim, de ouvir, se você tiver algo para nos dizer nesse sentido, com essas mudanças que tiveram que acontecer a toque de caixa, né? Algumas delas a gente percebe que elas já se desenhavam, algum processo de digitalização, a gente tinha receita já com certificado digital, tinha muita coisa que acontecia sem precisar de assinatura física, mas a pandemia trouxe uma necessidade de adequação muito rápida, né? O que você diz aí o que foi essas modificações mais perceptíveis, assim? O que foram as dificuldades e melhorias que vocês notaram? O que você pode comentar sobre isso? Bom, na verdade foi um teste para todo mundo, né? E o que foi legal é que acelerou uma modernização, principalmente em relação a trabalho. Do nosso lado lá, muitas vezes as pessoas tinham algum receio de trabalhar em home office, e a gente teve que, de um dia para o outro, se estruturar para isso, né? Então, no nosso caso, deu certo, nosso servidor está aguentando, está segurando, o nosso servidor está funcionando. Então, e as pessoas passaram a confiar no trabalho feito à distância. Isso é muito legal. Isso que não acontecia, né? As pessoas tinham um pouco de medo, assim, tudo bem, às vezes ficava, vamos emendar uma sexta-feira, vamos ficar 2 dias em casa, mas não, essa história de trabalhar direto fora do escritório, para a gente foi uma super novidade e que teve dificuldades, tem gente até hoje que não gosta de trabalhar em casa, mas não tem outro jeito, e que quer voltar para o escritório todos os dias. Mas tem gente que não quer mais sair de casa, por outro lado, né? Então eu acho que é legal pontuar a forma de trabalho, mesmo a confiança no trabalho das pessoas, que surpreendentemente foi muito bem no nosso caso, e no caso de várias empresas, claro. E há alguns facilitadores que as próprias entidades públicas colocaram à disposição na nossa área, né, na área contábil. Então, a Receita Federal, o INSS, eles passaram a fazer vários atendimentos
que não eram feitos online. E isso, eu acho que veio para ficar, né? Então, esses facilitadores que a gente consegue agora vários atendimentos diferentes de órgãos públicos via internet. Inclusive de prefeitura, imagina, a gente nunca imaginava ter uma prefeitura assim mais informatizada, que a gente sempre fala que na escala de facilidade, a Receita Federal sempre as coisas funcionam melhor, no Estado mais ou menos, e a prefeitura é sempre uma tragédia, né? O pessoal que trabalha em escritório contábil, não sei se pensa a mesma coisa que eu, mas é nesse nível. E as coisas começaram a funcionar de forma muito melhor. É lógico que tem vários problemas. Por exemplo, a gente tem encerramento de empresa que está se arrastando porque o fiscal não pode ir lá do Estado fazer a diligência que ele tem que fazer, a prefeitura não pode fazer, então as coisas vão se estender, a gente sabe que não vai ser fácil, não. Então, a gente tem o trabalho, assim, por exemplo, de encerramento de empresas que está sofrível, mas a gente teve uma melhoria do atendimento de INSS, de Receita Federal, de vários órgãos, o adiamento do imposto de renda, né, que faz muito sentido, principalmente longe dos grandes centros, que isso é feito de forma presencial, nessa ajuda, né, de fazer imposto de renda. A gente lá na universidade, a gente tem uma equipe grande que auxilia a comunidade lá a preencher e entregar imposto de renda. Isso está sendo feito online, mas não é a mesma coisa, então esse atendimento ao público ficou prejudicado as pessoas com certeza vão ter dificuldade de fazer entrega de imposto de renda, sim, pessoa física. Mas, de forma geral, eu acho que veio para as empresas que estavam mais preparadas, não foi um sofrimento e foi um ganho, no final das contas. Realmente, eu acho que todas as crises, elas vão trazendo algumas melhorias e algumas inovações que perpetuam, né? Acredito que essa não vai ser uma exceção. Mas é super interessante ver, até esses dias que a gente estava comentando, você disse, já tem previsão legal para se preocupar com segurança de informação, com questões assim, que de certa forma já foi acelerado nesse momento, né? É verdade, né? Porque a LGPD entra em vigor aí em agosto, as autuações serão só para o ano que vem, foram adiadas, mas é um ponto que a gente tem que conversar sobre, inclusive o escritório de contabilidade que trata de dados sensíveis. Então, é mais um ponto aí para tomar cuidado, né? Com certeza. E em termos de legislação e mudanças mais práticas, assim, teria alguma coisa que você gostaria de comentar com o pessoal? Bom, a gente teve várias alterações desde o primeiro dia e desde o início desde abril, né? Final de março, começo de abril, na legislação. Então, isso o contador o tempo inteiro está lidando com alteração de legislação, e esse ano, na pandemia, foi bastante difícil trabalhar, então, falar de coisa muito prática, folha de pagamento. Então, foi a primeira coisa que ficou mudando sem parar, várias, uma MP atrás da outra aí, falando sobre redução de salário, redução de jornada, isso mudou várias vezes durante o período. Teve prorrogação de pagamento de INSS, né, de FGTS, até o junho aqui a gente ainda tem postergação, esse mês a gente ainda tem, né, postergação disso. A gente teve redução da parte lá do Sistema S, de INSS, né, da parte lá do Sistema S. Então, tudo isso é alteração que você tem que treinar as pessoas,
você tem que alterar sistema, você tem que avisar o cliente e fazer a alteração no tempo correto e da forma correta para atender o cliente. Então, assim, nessa pandemia, com certeza os escritórios de contabilidade estiveram sobrecarregados para conseguir fazer todas essas alterações de prazo, principalmente em relação à folha de pagamento. Tributos, a gente teve PIS e COFINS, né? Daí a prefeitura dependeu de cada prefeitura, por exemplo, em São Paulo a prefeitura não teve nenhuma alteração, não, nenhuma prorrogação, nenhuma ajudinha para as empresas. E também ICMS lá, a parte de Estado, a gente não teve alteração também, não. Mas em relação à folha de pagamento, INSS, FGTS, PIS e COFINS, aí a gente teve alterações. Então, e tudo isso, né, imagina, você tem que fazer de forma correta, dentro do prazo, mesmo não sabendo o que vai acontecer. O exemplo, assim, prático que a gente tem, é a alteração da alíquota do Sistema S para o INSS, que a medida provisória, ela está no Senado, e eles estavam alterando coisas nessa MP, e a gente não sabia o que fazer em junho. Qual que é o valor da alíquota em junho? É reduzida ou não reduzida? Então, ficou até sexta-feira passada, a gente estava muito preocupado com isso, até que resolveu seguir a MP do jeito que estava, ainda passado pela Câmara. Então, assim, as coisas vão mudando todos os dias e a gente precisa ir acompanhando, ir alterando, ir treinando, ir avisando o cliente, preparando o sistema e fazendo as coisas funcionarem, né? Sim, acho que cada dia que passava trazia um desafio diferente, né? E acho que essa colocação é interessante, que você falou, eu não sabia disso, que em São Paulo não tinha tido nenhum tipo de auxílio do governo, considerando que na prefeitura, foi... né? Na prefeitura. prefeitura. Então, o ISS nada mudou, não foi prorrogado nada. ICMS também não teve. E considerando que foi uma das primeiras cidades a ter medidas restritivas, né, você esperaria ter algum tipo de auxílio para as empresas, né, mas não acontecendo, né, teve que se agarrar no que aconteceu ali no federal, que foi mais no sentido de prorrogações, né. E trazendo essas dificuldades aí de, no meio do caminho, ter ajustes e daí você, né, trabalhar com aquilo acontecendo. Mas, e você podia falar mais detalhadamente desses ajustes que teve? Eu ouvi falar da FGTS, acho que Simples também teve alterações, mas se você pudesse explicar para os nossos alunos, né, exatamente, para eles também terem conhecimento, talvez o que está acontecendo com o salário deles, né, ou então na empresa. Eles devem ter percebido que o FGTS, por exemplo, não está sendo depositado. Então, lá, por exemplo, o FGTS de abril foi parcelado em 6 vezes a partir de julho. Então, o mesmo aconteceu em maio, o mesmo aconteceu em junho. Então, você deve estar percebendo, todos nós, né, que tem FGTS para receber, deve ter percebido que os depósitos não estão acontecendo. Então, as empresas ganharam um prazo para fazer isso. Então, isso muda a forma de fazer as guias de pagamento. Isso é meio complicadinho, assim, porque imagina, você não está depositando o FGTS dos seus funcionários, mas se você demitir algum funcionário, então, em relação a esse funcionário que foi demitido, você tem que fazer todos os recolhimentos atrasados do FGTS. Então, você vai ter uma guia que foi preparada de uma forma, depois você vai ter que retroagir as informações do funcionário que foi demitido. Então, o FGTS vai dar trabalho para os contadores e para as empresas. Então, cada vez que a empresa fez o parcelamento, cada vez que ela fizer aí uma demissão de funcionário em relação ao FGTS desse funcionário, tudo volta ao que era antes. Então, tem que ser tudo refeito. Por exemplo, INSS, ele também teve prorrogação de prazo, né? Então, ele teve prorrogação de prazo, a parte patronal e a parte do seguro. No entanto,
INSS de terceiros, INSS retido na fonte, isso não teve prorrogação de prazo, mas teve o INSS de terceiros, ou seja, do Sistema S, teve algumas reduções da alíquota. Então, imagina, você tem parte da guia que você sempre calcula direitinho, olha, a parte patronal, a parte de retidos, a parte do INSS de terceiros. Então, 20% mais o seguro, os 5,8% depende aí até de terceiros e INSS retido na fonte. Os dois últimos, o prazo não muda, muda o prazo só do patronal, só dos 20%. Então, a guia já fica super complicada de ser feita. Só que do INSS de terceiros não mudou o prazo, mas mudou a alíquota. E daí isso não tem só o efeito no recolhimento do INSS que você está fazendo naquele mês, porque os sistemas não estão preocupados, não estão preparados para ter uma alíquota para você fazer o pagamento e outra alíquota para você calcular as provisões. Eu estou chamando de provisões, mas tá errado o nome que eu estou dizendo, né? Mas os valores de INSS sobre férias e sobre 13º. Então, esses valores calculados pelos sistemas ficaram errados de forma geral, em todos os sistemas, porque nenhum sistema trabalha com duas alíquotas, uma que você paga e a outra que você tem que considerar para o INSS das férias e do 13º. Então, é um probleminha aí. A folha de pagamento foi o mais complicado. E, se a gente for detalhar um pouquinho mais, a gente tem PIS e COFINS, né, que a gente teve sobre faturamento, que foi prorrogado. E Simples também, que a gente teve prorrogação de prazo, mas aí são prorrogações de prazo. No Simples Nacional, a gente já tinha, eu não tenho muita empresa no Simples, eu tenho muito poucas. Mas a gente já tinha percebido um aumento de tributação, né, mas essa era a campanha de governo, né, aumentar a tributação de empresa pequena, do presidente, quando entrou, então isso já era esperado, o Simples aumentou um pouquinho. Mas a gente tem aí o aumento do prazo, e no aumento do prazo a gente tem o que é complicadinho aí, é refazer guia, né, não perder um novo prazo para que a empresa, para os clientes não tenham nenhum tipo de problema. Né. Então, essas são as principais aí diferenças. IOF, não sei, né, daí depende do tipo de empresa, mas IOF, por exemplo, alíquota e IOF sobre empréstimos, a alíquota ficou em 0, então foi reduzido o IOF. Mas assim, aquele coisa, você tem que saber acompanhar a legislação específica para cada cliente que você tem. Então, a gente teve lá no escritório clientes que efetivamente tiveram redução de salário para os funcionários, porque eu tenho clientes que tinham lojas comerciais, ou eu tenho lá no escritório um grupo de shopping centers, imagina, fechou tudo, né? Então, imagina o que aconteceu com os funcionários, né? Teve de tudo. Essa é a parte fiscal, mas a parte contábil também ficou mais complicadinha. Tem bastante cuidados agora que vai ter que ser tomados, né, devido a todos os impactos e... Assim, parece que, na essência, as operações econômicas estão acontecendo, mas gera uma série de sinais e realmente a parte de seguir o conceito contábil de que aquilo que está registrado reflete a realidade, né? Então, isso é muito difícil, né? Porque muitas vezes a gente vai precisar de fazer previsões de fluxos de caixa aí futuros e a gente tem uma incerteza muito grande. Então, é muito difícil fazer isso agora para a parte contábil, né? Se a gente for olhar aí conta a conta do balanço que a gente tem que olhar, para os balanços fechados a partir de março, então a gente vai ter muitos pontos interessantes aí no balanço para dar uma olhada.
Cecília, a gente repassou aquele material que você mandou para a gente para os alunos, então eu suponho que eles vão ter, assim, uma visão superficial daquele material do valor. Talvez lá esteja um pouco difícil, né? Mas não é só você pensar no que está acontecendo, né? Você tem que fechar o balanço e daí você tem que pensar se o que você está fechando faz sentido econômico, né? Então, você vai lá o seu, sei lá, sua conta de estoque. Então, está lá registrado, bonitinho, né, o valor de custo ou de recuperação dos dois menor, graças a Deus, mas você tem que saber qual que é a sua recuperação. Eu vou conseguir recuperar esse estoque? Será que eu parei de vender e ele vai perder a validade? Então, será que o giro mudou? Então, eu vou ter mais perda no estoque? Então, todos esses pontos precisam ser analisados de acordo com o segmento de cada empresa, né? Então, a gente já tem empresa, por exemplo, que isso é natural, né? Você trabalha com prazo de estoque, medicamento. Você já tem uma legislação específica em relação a prazo de medicamento, até qual idade do medicamento você pode vender, né? Então, por exemplo, mas se a gente está pensando em comida, a gente viu no início da pandemia algumas reportagens aqui em São Paulo das pessoas da cadeia de flores, que estavam perdendo todo o estoque porque o comércio foi simplesmente cancelado. Então, tipos de comércio que foram fechados, e o que você faz? Como que você contabiliza, então, aquele estoque? Né? A gente tem que olhar para essas perdas de estoque, por exemplo. E aí a gente vai seguindo linha a linha do balanço, né? É só você imaginar o que faz sentido. Então, eu tenho valores a receber dos meus clientes, mas eu vou receber, né? Eu vou ter renegociação de contratos? Eu tive renegociação de contratos dos meus clientes. Lembra que eu falei que eu tenho uma cliente lá que é uma rede de shopping centers no Brasil inteiro, fechado? Então, é lógico que teve renegociação, tanto de prazo dos serviços a serem recebidos, quanto renegociação de valores no período que o shopping está fechado. Então, eu tenho que olhar o meu contas a receber. Será que eu vou receber? Imagina se você presta serviço para o McDonald's, ou se você vem ser um fornecedor do McDonald's, o McDonald's fechou, e ele entrou com uma proposição para todos os clientes dele de alargamento de prazo. Então, você vai receber desse seu cliente? Então, é outra linha do seu balanço que você vai ter que rever com todo amor e carinho aí, né? Se você vai ter perdas além do normal. A gente pode também pensar todos os meus ativos de longo prazo, ativo imobilizado. Eu vou conseguir recuperar o valor do meu ativo imobilizado com a minha operação? Imagina como que está o pessoal se descabelando se você fosse contador de uma empresa aérea. Para você pensar nos seus ativos de longo prazo, né? Como que eu vou fazer impairment desses ativos de longo prazo? Como que eu vou olhar isso? Então, e como que eu vou fazer a previsão de fluxo de caixa futuro desses ativos? Porque eu ouvi uma palestra esses dias, que foi bem legal, esses dias em março, já faz um tempo, do Eliseu Martins, falando assim, olha, muita calma nessa hora, né? A gente não pode sair rebaixando todos os valores do balanço, porque você tem incerteza, né? A não ser que você entenda que a sua atividade vai deixar de existir no período pós-pandemia. Então, a gente tem que tratar cada ponto com muita responsabilidade do balanço das empresas e juntamente com os clientes aí, para que a gente não passe uma ideia de fim do mundo, mas também não passe uma ideia de ativos que são inexistentes. Outra coisa também, outro ponto importante para olhar nos balanços é a parte de passivos mesmo, né? Porque se você não for cumprir
os seus covenants, as suas cláusulas restritivas dos seus contratos de empréstimos, então talvez você tenha que reclassificar os seus passivos para o curto prazo. Então, é outro ponto importante aí, né, para a gente olhar nos balanços das empresas. Se tem algum tipo de covenant, de cláusula restritiva em relação a valor, a percentual de EBIT, da performance de forma geral, e que isso mude a configuração do seu passivo, diga. Vou pedir para você explicar para o pessoal o que é covenant. Então, olha só, quando você vai lá e pede um dinheirinho emprestado no banco, olha só, se você for uma empresa pequena, na verdade o banco, ele não vai nem pedir seu balanço, ele vai te pedir algumas informações e vai fazer um balanço que a gente fala que é um balanço por inventário, né? E de forma geral, pequena empresa não tem muita chance, né, de conseguir dinheiro. Então, ela tem que dar alguma garantia real. Ou seja, imagina que eu fosse pedir dinheiro para minha empresa, que é pequena. O Itaú ia me emprestar dinheiro? Até parece, a não ser que eu desse como garantia, por exemplo, um imóvel, uma garantia real. Agora, a gente tem, isso é realidade de pequena empresa, né? Agora, as empresas maiores, elas têm mais acesso a crédito, pelo menos no viés do meu entendimento e da minha experiência. Então, as empresas, elas conseguem ter empréstimos em instituições, mas normalmente esses empréstimos, a empresa tem que cumprir alguma coisa. Então, ela tem que cumprir, além de pagar as coisas em dia, obviamente, ela vai ter que cumprir, por exemplo, que ela vai ter que ter um resultado, uma margem calculada, uma margem operacional dos seus negócios, sei lá, de 15%, de 20%, um percentual específico de margem do negócio. Se ela deixa de ser tão rentável, então o banco já sinaliza lá, já aparece uma bandeirinha vermelha. A empresa está perdendo rentabilidade, então existe a possibilidade de ela não me pagar. Então, por conta disso, pela empresa não conseguir manter a rentabilidade, essa é uma cláusula restritiva, tá vendo? Ó, eu te empresto dinheiro, mas você vai ter que manter uma rentabilidade de 20%. Se você não consegue manter essa rentabilidade, então o banco, já estou entendendo que talvez eu tenha um problema para receber esse dinheiro de volta. Quando acontece da empresa não cumprir uma cláusula restritiva de empréstimo como essa, ó, caiu minha rentabilidade, então os valores dos empréstimos, elas são reclassificadas para o curto prazo. E daí o que acontece, né? O seu cálculo de endividamento fica completamente diferente. Você tem um montão de contas a pagar no curto prazo e não no longo prazo mais. Então, isso muda completamente a carinha do seu balanço, né? Certo. E a sua disponibilidade financeira também, né? Porque daí você parar para pagar isso no curto prazo, né? Daí pode ser, o normal é que o banco ainda negocie com você novos prazos, que não sejam nem de curto prazo, mas você passa a mostrar uma dívida que tem que ser paga imediatamente. Uhum. Eu acho que o primeiro ponto, assim, de situação de crise normal, né? Ou melhor, já em situação não de crise, a mensuração é o nosso grande desafio, né? Então, no momento de crise, essa questão da mensuração, ela acaba sendo muito mais complexa. Como você falou, num cenário de alta incerteza, como que eu mensuro o impairment, né? A perda ali do ativo imobilizado? Se eu já tenho pouca base para isso, quando o mundo está funcionando direitinho, imagina na hora que você não sabe como o mundo está funcionando, né? Que seria o caso ali das aéreas, né? Tipo, qual é a realidade que elas estão vivendo hoje? Elas realmente não sabem. Então, os desafios para a contabilidade são proporcionais aos problemas que as pessoas estão vivendo aí na sua vida privada, né? Então, é legal lembrar que a contabilidade só está tentando retratar o que está acontecendo, né?
Então, não está inventando nada, só está tentando retratar o que acontece, né? E é interessante sobre as aéreas que a gente vai ouvindo as notícias, né? Então, a preocupação, teve a Gol aí, esses dias para trás, falou, já deu a notícia de que os contadores, os auditores lá deles, já estão questionando a continuidade da entidade, imagina, né? Então, a continuidade é a empresa continuar funcionando aí no horizonte a perder de vista, né? Não tem um prazo determinado para a empresa deixar de funcionar. Imagina isso. Quando a gente muda essa premissa de continuidade, o balanço muda inteiro, né? Porque a gente só faz a mensuração ao valor de custo, porque a gente está pensando que a empresa vai continuar existindo. Se a gente acha que a empresa vai deixar de existir, então a gente tem que mensurar todos os ativos aí a valor de saída, né? Como eu vou liquidar esse negócio? Imagina, isso é um transtorno, é uma loucura. Mas a gente não precisa nem ir para um exemplo tão triste, né? Ou tão limite assim tão absurdo. A gente pode pensar só no que você faz normalmente todo ano, em relação a fazer testes de impairment, verificar se você vai continuar ou não com aquele ponto que é a sua loja, né? Então, não precisa falar de empresa aérea gigante, mas a gente pode pensar naquela empresa. Eu tenho um cliente lá que ele tem uma loja, tinha aberto a segunda, e ele vende aparelho para ouvido, aparelho para surdez, é isso que ele faz. Então, o cara acabou de abrir mais uma loja, veio a pandemia, fechou as duas, o que eu vou fazer? Né? Então, daí o contador tem esse papel de ajudar o cliente a pensar mesmo em relação a isso. Vale a pena? Quanto que eu tenho de capital de giro para aguentar a minha estrutura fixa, que é pagar o aluguel dessas duas lojas durante um período que eu nem sei quanto vai durar, não sei quando eu vou poder abrir as lojas novamente, né? Agora já pode. Mas ficou 3 meses fechado. Então, aí é o papel aí da contabilidade em ajudar efetivamente o gestor das empresas a conseguir fazer algum tipo de previsão, conseguir enxergar quanto tempo ele aguenta com o fluxo de caixa dele nesse período de incerteza. Então, a gente tem um papel aí, a empresa de contabilidade tem um papel importante de colaborar com o negócio, né, dos clientes. Exatamente, esse papel da informação que a gente já tinha comentado antes, né? Mas que talvez em momentos de estabilidade ele acaba sendo não percebido, mas nesses momentos de instabilidade e reajuste, né? As empresas percebem muito claramente a diferença de uma informação adequada e prestada a tempo, né? Vai ter no planejamento da empresa. É interessante, essa semana eu ouvi alguém falando assim, mas a última coisa que o dono da empresa vai querer ver é contabilidade, agora ele quer sobreviver. Então, para ele sobreviver, ele vai precisar ter informação, alguém para ajudar ele pensar como vai ser o fluxo de caixa a partir daqui, né? Como que vai conseguir fazer, qual que é a previsão de recuperação de venda, alguém que ajude a fazer um plano para sair dessa situação difícil que tantas empresas acabam ficando, né? De ter que ter fechado as portas, ou que agora a gente começa a reabrir o comércio aqui em São Paulo, mas as pessoas têm medo de sair na rua, né? Então, tem várias coisas que você não vai passar a vender imediatamente, ou muitas pessoas tiveram redução de salário e, portanto, não vão sair gastando por aí, né? É o normal, a gente vai entrar numa recessão. Então, uma recessão grande. Então, a contabilidade tem um papel aí de auxiliar mesmo o dono da empresa, não interessa que tamanho que é a empresa, se é o cara que tem uma loja, como eu falei, ou o grupo lá que é um shopping, ou a empresa que importa remédio. Na verdade, a contabilidade tem o papel de fazer esse auxílio à gestão, ajudar no planejamento para sair dessa crise.
Cecília, eu estou acompanhando aqui o chat para ajudar um pouquinho. O André, um dos alunos, muito obrigada pela pergunta, André. Ele ficou curioso em relação aos empréstimos. Ele pediu assim: supondo que uma empresa tenha contraído um empréstimo, tenha começado a pagar algumas parcelas e o banco concede a postergação de prazo das parcelas com mais exigibilidade. Essa prorrogação de prazo estaria apenas em nota explicativa? Então, se a empresa não teve não tinha cláusula restritiva, né? Então, não tendo essa situação, e aí a empresa conseguiu uma prorrogação de prazo, isso já está contratado, então isso também pode fazer uma diferença no seu balanço. Talvez alguma coisa que você tenha aqui que venceria no curto prazo, passa a vencer no longo prazo. Então, você tem que fazer essa reclassificação, né? E daí, já sendo a professora chata de FRS, né? Lembrando que tudo que você tem a receber ou a pagar no longo prazo, não esquece de trazer valor presente. Não esquece que você tem que manter aí, pelo menos o que está no longo prazo, a valor presente. Muito bom, é sempre bom dar uma relembrada em todos os pontos. Não esquece do CPC 12. E em relação a esses ajustes do balanço, teria mais algum que você gostaria de... Na verdade, você tem que olhar linha a linha, né? Então, o que você vai ter que olhar é desde a primeira linha, desde caixa, equivalências de caixa, aplicações financeiras. Porque aplicações financeiras, a gente teve uma queda gigante em juros. Então, você contava com aquela aplicação financeira, aquele complemento, aquela renda que você tinha em relação a aplicações financeiras, para mitigar algum outro tipo de perda. Isso muda completamente o seu planejamento. É lógico que se você tem dinheiro aplicado, você continua tendo receita financeira, mas caiu drasticamente. Então, isso é um ponto que também é importante pra caramba. Outro ponto importante, vamos pensar, a oscilação, a volatilidade de dólar. Se você tiver valores a receber em dólar ou a pagar em dólar, né, em qualquer outra moeda estrangeira aí, então você também vai ter uma super variação no seu balanço e talvez seja a hora de aprender a usar hedge, não sei, né? Então, depende do que a empresa vai ter, né? Mas as coisas, então, é desde a primeira linha mesmo, né? Aplicações financeiras, o quanto receber, que eu tenho que olhar se eu vou tomar algum calote que não estava previsto, estoque, tributos a recuperar. Olha só, se eu passo a ter menos vendas, então os meus tributos a recuperar, então ICMS, PI, PIS, COFINS, os tributos não cumulativos, imagina que eu tenho valores credores, né? Imagina que eu tenho esses valores lá no meu ativo de tributos a recuperar. Eles passam a ser recuperados de forma mais lenta. Então, pode ser que você tenha que fazer impairment em relação a tributos a recuperar. Será que eu vou ter receita no futuro para recuperar isso? Tributos diferidos, qualquer imposto no ativo, né? Qualquer valor de tributo que você venha a recuperar vai ter que ser revisto. O que mais? Arrendamento, né? Que é uma coisa um pouquinho mais complicada, mas arrendamento a gente até teve uma situação aí de alteração de norma que é mais ou menos recente, o pessoal ainda está aprendendo, essa alteração aí dos arrendamentos, ela só vale para full CPC, né, para as empresas maiores. Se você faz o CPC para pequena e média empresa, esquece o que eu disse, né? Lembrando que a gente tem basicamente 3 normas, se a gente pensar numa empresa normal, no Brasil, a gente tem 3 conjuntos de normas diferentes. Então, a gente aprende na escola full CPC, mas eu tenho CPC PME, né, que é diferente e que a gente deveria
aprender de forma separada, né, e direcionada para o lugar onde você vai trabalhar, eu acho. E a gente tem o ITG 1000, que é um conjunto de normas que não está de acordo com as IFRS no Brasil, mas que pode ser usada por microempresas. Não é livro caixa, tá? É competência. Não existe contabilidade, regime de caixa no CRC. Mas Olha, essa informação nova para as minhas aulas, né? Que eu não sabia que a gente tinha para microempresas essa possibilidade. Para microempresa tem. Mas não é livro caixa, né? Porque não é livro caixa, a gente ainda é o ITG 1000. Então, sempre a gente tem que olhar o que tem a ver com o tipo de empresa que a gente está falando, né? Então, a gente acaba estudando na escola, lá na graduação, o Full CPC, então, para grandes empresas, a gente tem que olhar com todo amor e carinho cada linha mesmo do balanço. Mas se a gente está pensando numa pequena, média empresa que usa o CPC-PME, então eu não tenho, é menos sofisticado, mas em relação a estoque, impairment, valores de empréstimos, tudo isso vale para uma pequena, média empresa no conceito da nossa legislação, né, que uma pequena empresa é até 300 milhões de receita, 240 milhões de ativo, então a empresa é grande. Agora, se a gente está pensando em microempresa e EPP, então daí a gente tem um outro conjunto de normas, que é uma norma ITG 1000, que é mais simplificadinha, não está de acordo com o IFRS. Mas, de qualquer forma, a contabilidade está lá, né? Tem a utilidade de ajudar, nesse momento de crise, os negócios, né? Eu tenho que ajudar meu cliente lá a fazer um plano para sair dessa história, eu tenho que ajudar meu cliente a fazer uma previsão de caixa, eu tenho que ajudar os meus clientes lá a administrar o negócio, no final das contas. Eu acho que a contabilidade ganhou muito desse protagonismo gerencial, né, de realmente se apresentar como uma auxiliadora ali nas decisões. E talvez até com um desafio de como conciliar ali alguns paradoxos, né? Que nem você comentou que a taxa de juros derreteu, mas ela derreteu quando eu penso na minha aplicação financeira, né? Dado que o banco está enfrentando o mesmo nível de incerteza que todo o resto da população, né? Ele também vai se comportar como numa situação de incerteza. Então, as taxas de juros de empréstimo, acho que a gente não deve observar uma redução porque a taxa básica reduziu. Então, você vive aquele descompasso que o Brasil sempre teve, né, de um spread bancário elevado, e agora vezes 1000, né? Então, isso também vai ter um impacto nos balanços e vai gerar ali essas decisões, né? Mantém o financeiro ali nessa aplicação, vai fazer outra coisa, mas daí quanto isso aumenta o risco do negócio, por isso tem que fazer uma programação de frente de caixa mais longo prazo do que se tinha até um tempo atrás. A gente vê economistas, né? Eu gosto muito da Mônica de Boll. Se vocês puderem, sigam o canal dela, maravilhoso. Ela está sempre alertando que hoje sempre o Brasil viveu uma situação de risco de inflação, ou inflação absurda mesmo, né? No passado recente, né, na história econômica, mas hoje a gente se vê num cenário de um risco de deflação, né? Então, isso inverte muitas lógicas, faz com que cuidados e perigos que funcionavam de um jeito vai funcionar de outro e podem ser até mais devastadores, né? Então, realmente, a questão de apresentar a realidade econômica e financeira da empresa é um desafio absurdo, mas, com certeza, o principal foco no momento atual é atender às necessidades dos gestores para que a continuidade permaneça, né? A gente quer que essa premissa se mantenha, porque... E realmente ela está em risco, como você falou, a crise ela está começando, e é uma crise que a gente não tem a menor ideia de qual é o fim dela, né? Porque ela pode vir em ciclos e ficar num tempo prolongado aqui conosco. É verdade. E as empresas menores não têm acesso a crédito.
né? Então, eu sempre que eu vejo algum estudo falando que o empresário acaba se endividando, ou a pessoa física acaba se endividando, eu fico pensando, como se o cara tivesse outra alternativa, né? Como você não sabe, eu juro. Então, uma coisa é saber fazer conta, né, de juros compostos, outras é ter acesso a crédito. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Não é fazer a conta de juros compostos, é ter acesso a crédito, a juros que não sejam absurdos, como você está falando. E agora, num período... É interessante, né, passar a ouvir os economistas nesse período, porque a gente tá ouvindo o pessoal falando de deflação num primeiro momento e num segundo momento, talvez um aumento repentino na inflação pelo aumento do endividamento público nesse momento da crise, né? Então, a gente vai ter que ter uma contabilidade para retratar isso. É lógico que o Brasil tem toda a tecnologia para retratar tanto deflação como inflação, mas não queria voltar àqueles tempos. Seria bem melhor não usar, né? Bem, a gente sabe fazer correção monetária integral aqui melhor do que qualquer outro país no mundo, mas a gente não precisava voltar a isso. Realmente. A gente quer deixar esses mecanismos todos bem guardadinhos, né? Sem uso, vamos manter desse jeito, tá melhor. Cecília, eu sei que a gente já estourou um pouquinho o tempo que a gente combinou, mas eu tenho um aluno que ele está bem interessado nessa questão de leasing e essa mudança que você comentou da norma. Como você tem muita experiência, se você pudesse comentar rapidamente, assim, o que foi a alteração? Então, a partir nessa última alteração aqui, todos os arrendamentos, então, quando a gente fala de arrendamento, é qualquer contrato de aluguel, né? Então, imagina, qualquer contrato de aluguel que a empresa tenha, então, mas eu estou falando de full CPC, eu não estou falando de CPC para pequena e média empresa. Então, eu só estou falando de quem tem a obrigatoriedade de fazer isso? Grandes empresas, né? Ou aquelas empresas que têm o seu órgão regulador define que tem que atender, esse tipo de coisa. Então, eu estou falando do seguinte, imagina qualquer contrato de aluguel de longo prazo, e com valor também que seja material, né? Então, eu estou olhando duas coisas, né? A materialidade e estou vendo o período desse contrato. Então, imagina que a empresa tem uma sede que não é dela, que é alugada, então ela tem um aluguel do lugar onde ela trabalha, mantém o estoque, enfim. Então, agora, a nossa última alteração aí, não é hoje, mas a gente teve a seguinte alteração, a gente tem que registrar esse direito de uso desse ativo, né? Então, imagina que eu tenho estou lá na sede e imagino que eu vou ficar nesse lugar por mais 10 anos. Então, eu vou pegar lá as minhas contraprestações dos próximos 10 anos, trazer a valor presente. Estou falando da forma mais... Eu tenho 3 formas de fazer essa adoção inicial, estou falando da mais simples de todas. E foi a maioria dos casos. A grande maioria das empresas adotaram essa forma mais simples, que eu vou dizer mesmo. Então, eu vou trazer a valor presente esses 10 anos aí para frente de aluguel que eu tenho que apagar da minha sede, vou registrar um ativo de direito de uso daquele local. E, por outro lado, eu vou registrar um passivo, que é a dívida que eu tenho em relação a esse aluguel nos próximos 10 anos. Isso é o valor presente. Então, é legal, né, que eu vou deixar de registrar uma despesa de aluguel lá todo mês, e em vez disso eu vou registrar uma depreciação desse direito de uso que ele fala para colocar num grupo de imobilizado. É muito estranha essa norma, né? O direito de uso não devia ser um intangível? Tudo bem, deixa para lá as nomenclaturas da norma. Então, eu vou passar a depreciar esse ativo, que vai ser, normalmente no Brasil a gente usa, né, uma forma linear, e vou apropriar os juros desse meu passivo aí,
em base obrigatoriamente exponencial, né, que é o método do custo amortizado. Então, eu não vou mais ter uma despesa de aluguel. No lugar da despesa de aluguel e não no mesmo valor mensalmente, eu vou ter despesa de depreciação e despesa de juros. Então, a vida vai ser cada vez mais complicada. Mas eu sempre brinco com os meus alunos, né? A gente tem um órgão que o objetivo dele é fazer norma contábil. O que ele faz? Norma contábil. Você acha que ele vai deixar de mudar norma contábil? Lógico que Exatamente isso. E tem um artigo que ele foi lançado, eu não consigo agora lembrar o nome dos autores, mas ele é um dos meus artigos que eu acho mais maravilhosos em termos de experimento, que ele foi um artigo muito, muito inteligente, e fazia muito sentido na época da discussão da norma, porque a norma diz que você, ou pelo menos a versão inicial, agora eu não estou lembrando se eles mantiveram isso, que em havendo a forte intenção de renovar o contrato de leasing, você já deveria incluir isso no ativo junto ali, né, fazer esses 10 anos ali de valor presente, já no momento inicial, porque você já tem a forte intenção de fazer isso. Então, ele fez um experimento para ver se o investidor ou potencial investidor vê diferença entre a empresa possuir aquele ativo ou ter um leasing que tem uma cláusula de prorrogação. E eu acho que nesse momento isso é muito interessante de se voltar a questionar, porque no momento de crise, a exposição a risco de uma empresa que tem um imóvel próprio e uma empresa que tem um leasing é completamente diferente, né? Muito diferente, muito diferente. E a capacidade, que nem você comentou, né, de acesso a crédito, quando eu tenho uma garantia real do que quando eu não tenho uma garantia real. É completamente diferente. Se você não tem uma garantia real e você é uma microempresa, esquece. Você não vai ter, não vai. Se você não tiver um imóvel próprio, dono da empresa, ou a empresa ter um imóvel próprio, não consegue empréstimo. Então, eu acho que, por mais que é uma discussão conceitual, essa questão de classifico como imobilizado ou intangível ajuda a distinguir essa questão de que tipo de ativo que eu estou falando e qual é o nível de risco em volatilidade, né? Eu acho que era importante discutir, sim. É muito importante. E você falou uma coisa legal, né, do prazo, porque o prazo que eu vou colocar lá no meu contrato de leasing ele tem que estar alinhado ao plano da empresa, ao orçamento da empresa, ao planejamento estratégico da empresa. Então, se eu vou ficar naquele lugar por 30 anos, é 30 anos que eu estou falando. Não é o prazo que está no meu contrato, o que já fica bem difícil de enxergar, né? Porque ler a norma e entender a norma é fácil, o problema é aplicar, né? Como que eu vou fazer essa previsão? Eu não sei. Mas muita gente não sabe mesmo. E imagina agora, eu tenho que rever tudo isso, eu tenho que rever esses prazos. Eu tinha 10 lojas, agora eu vou fechar 5. Mas então eu vou de um dia para o outro rebaixar meus ativos, rebaixar meus passivos por outro lado, né? Então, a contabilidade só vai tentar retratar essa volatilidade, né? Não adianta quebrar o termômetro aí se estiver com febre, né? Exatamente. Eu acho que esse ano a gente ou melhor, ano que vem a gente vai poder se divertir um pouco em analisar os balanços, né? Porque a gente vai ver operações que nunca vimos antes, né? Nós vamos ter impairment, eu suponho que ano que vem vai ser proliferar nos ativos. A gente vai ver diversas formas e a certeza mais assim, que a gente pode ter hoje é que isso vai ser revisto várias vezes aí nos próximos anos, porque o nível de incerteza atual não permite a melhor estimativa, né? E a gente vai trabalhar em oferecer a melhor informação possível, dado o contexto, né? Então, quando o contexto está bagunçado, a gente sabe que vai estar com uma imagem bem borrada, vamos dizer assim, né, da realidade. Isso é legal que você falou, porque eu tenho ouvido das empresas, das abertas, né, que tem que fazer ITR, tem que fazer balanço de 3 em 3 meses, que eles estão sofrendo muito para fazer os balanços e estão trimestrais, mas que eles estão tendo, por conta da crise, de elevar a qualidade dos balanços trimestrais, apesar das incertezas.
tenho ouvido isso bastante aí das empresas maiores. Mas, por outro lado, por conta da volatilidade, é uma coisa normal. É só lembrar, numa situação de crise, os valores de impairment, eles vão mudando de um balanço trimestral para outro. Só lembrar da Petrobras, né? Quantos balanços demorou para chegar num valor de impairment? É normal, né? Ninguém tem bola de cristal, a gente só consegue ter uma melhor informação naquele momento. É só isso. Perfeitamente. E se a gente tiver muita sorte, talvez a gente vai ter muita redução do valor recuperável sendo reconhecida aí esse ano que vem, e reversão daqui 2, 3 anos, né? Eu estou torcendo para que esse seja o cenário. É um campo fértil para gerenciamento de resultado, né? Aí alguns estudos para o pessoal, né? Então, gente, quando eu estou falando de gerenciamento de resultado, eu não estou falando de gerenciar a empresa, nem os resultados da empresa, eu estou falando de manipular dados. Então, no momento de crise, você aumenta as suas provisões e aumenta as suas perdas de forma a manipular os resultados, porque todo mundo está indo mal mesmo, para depois você poder estornar esses valores quando for mais interessante para você. Isso chama manipulação de resultados. E às vezes é mais usado do que o desejável. Ah, muito mais. Cecília, eu sei que eu já tomei mais tempo do que deveria ser. Mas é divertido, não é? A contabilidade é uma coisa muito divertida. Eu concordo. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito. Até saímos um pouco do script do tema principal, né? Mas foi muito proveitoso. Eu espero que todo mundo tenha, né, gostado também, mas eu acho que essas discussões, essa aproximação, principalmente da prática com a academia, a gente consegue perceber muito forte na sua fala como você traz as questões assim, né, pra gente, mas elas têm um embasamento e você tem aquela visualização. Ah, naquela empresa foi assim, nessa empresa foi assado, traz exemplos, né? Lembra muito o jeito do Nelson, né, de trazer os exemplos das empresas. E com certeza foi uma experiência muito boa para a gente. Nós iremos disponibilizar, se você concordar, no YouTube da Face também. Depois a gente conversa certinho, mas daí para que outras pessoas também possam ter acesso a esse material, que foi muito rico. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre divertido falar de contabilidade. Cecília, você disse é divertido falar de contabilidade, eu super concordo, e eu acho que no bate-papo que a gente fez hoje fica mais divertido ainda, né? Que a gente vai percebendo o quanto é dinâmico e complexo, e não é absolutamente uma ciência exata, né? O nível de interpretação e de incerteza que a gente lida e que isso se reflete na prática acontecendo, né? Então, muito, muito, muito obrigado por trazer esse olhar aplicado que muitas vezes a gente não consegue passar para os nossos alunos e a gente aprende muito com isso também. Então, muito obrigado por trazer toda essa diversão para a gente hoje. Eu que agradeço. Verdade, muita diversão. Professora Antô, o pessoal que estava na live, eu só queria ver se eles fizeram inscrição do evento, né? Foi mandado o link aqui, eu vou mandar de novo, vejam se vocês conseguem ainda para ter o certificado. Não sei se o professor Antônio quer falar mais alguma coisa. Agradecer a professora Cecília pela forma brilhante que apresentou os dados para a gente, o Cláudio e Elise pela organização,
todos os alunos também, os professores, os alunos pela participação. Mas, assim, o que eu fico com a certeza que para os alunos, acho que mostra que tem um campo muito fértil, muito promissor para a área contábil. Acho que toda essa desagregação, que a gente podia chamar dessa forma, ela mostra a perspectiva que a contabilidade tem, né? Por muitos anos, a gente vê que a contabilidade, ela vai substituir o que sistemas por si só resolve, mas a gente vê que essa ideia mais interpretativista, essa subjetividade para a gente discutir, ele mostra que a área tem muitas possibilidades, né? Então, cabe aos alunos, né, e aos profissionais, os alunos, identificar esses nichos, né? Então, é possível que surgem coisas muito diferenciadas, né? Então, até surge a ideia. O que a gente está oferecendo? Será que é aquela proposição que a comentou de que se usa muito o contador, que o contador é o último a ser ouvido nesse momento? Será que é verdade? Talvez o contador que está indo para as empresas, mostrando possibilidades, com certeza ele vira o jogo. Se até hoje ele é pouco utilizado, ouvido, mas cabe a ele começar a mostrar que ele tem capacidade, que as coisas podem ser feitas de outras formas, né? Pode ser pensado de outras formas, né? Então, só para agradecer, então, professora, os vários professores nossos que estão participando, e o Cláudio e a Elise pela forma como conduziu por esse processo, tá? Então, muito obrigado, professor. E sempre a gente espera ter em outras oportunidades para a gente discutir mais coisas, que com certeza é muita formação dos nossos alunos. Tá, professor? Uma boa noite, um bom descanso, professor. Boa noite, eu é que agradeço pela oportunidade. Então, de novo, né, reforçar o agradecimento do professor Antônio, a todos que participaram, tem vários professores nossos aqui também, né, assistindo, acho que foi bem válido. Obrigada a todos.